Bom dia, eu me chamo Diego Clementel Lemos e eu vou apresentar hoje o projeto interdisciplinar que é pré-requisito para a formação no estágio da Escola Jean Piaget. Esse estágio ele faz parte da graduação em Ciências Sociais pela Faculdade IBRA. Como eu estou ainda também, esse assunto muito recente para mim, eu vou fazer essa apresentação lendo alguns slides que estão aqui à minha frente. E essa apresentação ela tem a previsão de tempo de apresentação de 15 minutos. Né? Então, vamos iniciar. Hoje, então, eu vou apresentar o projeto interdisciplinar com o título Cidadania e Sustentabilidade, construindo um futuro responsável. Ele é desenvolvido para o terceiro ano do ensino médio e ele tem a previsão de carga horária de 30 horas aula. A justificativa, então, deste projeto é promover a reflexão sobre a relação entre cidadania e sustentabilidade, analisando para isso como as ações individuais e também as ações coletivas podem contribuir para um desenvolvimento sustentável. Então, para esse projeto, eu tenho um objetivo geral, que é compreender a relação entre cidadania e sustentabilidade. E como objetivos específicos, eu incluo compreender os conceitos de cidadania e também de sustentabilidade, analisar os principais desafios ambientais enfrentados pela sociedade contemporânea e também propor ações e projetos que promovam práticas sustentáveis na comunidade escolar e também na comunidade local. Esses são os objetivos específicos que nós tentamos abordar neste projeto. Bom, esse projeto ele vai ser estruturado em 4 etapas distintas. Em cada etapa vai ter o seu objetivo central ali da etapa. Somando as 4 etapas distintas, nós vamos ter ali a ideia das 30 horas aula, que daí seria o objetivo geral do trabalho, né, do projeto. Então, cada etapa tem o seu objetivo, somando todas as etapas eu tenho o objetivo do projeto. Como eu falei, para 30 horas aula. A seguir, então, vamos falar sobre cada uma dessas etapas, dando alguns exemplos e também tornando elas mais compreendidas. Então, a etapa 1, que eu denomino como introdução ao tema, os alunos receberiam uma introdução sobre cidadania e sustentabilidade, né? Entendendo o que significa cada um desses termos, como eles influenciam diretamente a vida e o cotidiano da sociedade, tanto a cidadania como a sustentabilidade. Essa introdução ela seria apresentada aos alunos através de aulas expositivas, onde seriam discutido a importância da conscientização e os principais desafios ambientais atuais, além do papel do cidadão na construção de uma sociedade sustentável. Então, seria exposto para os alunos a importância dessa conscientização dos principais desafios ambientais e também como incluir ou qual seria o papel do cidadão nessa construção de uma sociedade sustentável. Isso é importante, porque como os alunos estão numa época da sua vida, de jovens adultos, onde estão moldando o seu caráter, moldando a sua ideia principal do que é ser
cidadão, do que é ser responsável, esse projeto ele tenta auxiliar nessa compreensão da cidadania como um todo. Então, já na etapa 2, denominada pesquisa e análise de casos, a turma ela seria dividida em grupos. E cada grupo de pesquisa teria um desafio ambiental específico, como, por exemplo, a poluição, o desmatamento ou a gestão de resíduos, por exemplo. Os grupos deverão analisar a situação em sua comunidade local e apresentar um panorama sobre o desafio escolhido, utilizando os dados relevantes. Então, para que eu possa fazer com que o aluno, que o jovem se sinta mais pertencente ao tema, nada mais justo, nada mais fácil fazer com que ele se sinta pertencente do que trazer essa realidade para próximo dele. Então eu iria usar o local onde ele mora, a cidade onde ele mora, o bairro onde ele mora, e ele iria analisar essa situação naquele local específico, para apresentar depois um panorama daquele local. Isso seria fundamental para esta proximidade do jovem com a ideia central do projeto. Já na etapa 3, que chamaria de oficinas práticas, a ideia seria justamente essa: eu criar oficinas práticas específicas para que eles possam construir esse projeto. Então eu iria criar a oficina de mapeamento de recursos naturais, onde os alunos identificam recursos naturais na comunidade e discutem estratégias de preservação desses recursos naturais. Então eu pego ali uma comunidade específica, olho quais são os recursos naturais daquela comunidade, a água, por exemplo, as matas, um parque cheio de florestas, cheio de árvores, e eu estudo e discuto estratégias da preservação daqueles locais. Essa é a ideia. Já a oficina de desenvolvimento de projetos sustentáveis, os alunos iriam elaborar uma proposta de projeto, como hortas comunitárias ou campanhas de reciclagem, para que esses projetos sustentáveis possam contribuir para as práticas sustentáveis como um todo. Então eu proponho, olha, no local X do aquele bairro tem uma área ali onde fizeram um lixão ilegal, e nessa área a gente vai pensar, vai projetar um parque com pracinha para as crianças, com árvore e com uma horta comunitária, por exemplo, que daí já vai ajudar melhor com a situação daquela região, né? E a oficina de simulação de políticas públicas, onde os alunos simulam a elaboração de políticas públicas voltadas para a sustentabilidade, discutindo seus impactos. Então, quando eu penso em políticas públicas, eu tenho que pensar em algumas regulamentações, de repente, para aquela região. Então, se eu tenho ali uma área, como eu mencionei antes, um lixão ilegal, uma área de desmatamento ilegal, eu como grupo ali na oficina de simulação em políticas públicas, eu posso pensar com políticas públicas, usando o governo, como eu posso colocar para que aquilo ali não exista mais. Então eu crio regramentos, crio leis, ou eu crio projetos para que aquela sociedade ali entenda o poder da sustentabilidade, como isso vai influenciar na vida delas no dia a dia. Crio projetos de campo, crio ideias e vou atrás disso. Já na etapa 4, denominada apresentação e ações na comunidade. Então, nessa última etapa, os grupos apresentam as suas pesquisas e propostas em uma feira de sustentabilidade, aberta à comunidade escolar inteira.
é uma oportunidade para discutirmos a implementação das ações propostas e como a escola pode contribuir para a promoção da sustentabilidade. Isso é fundamental, porque, como eu falei, isso já vai ao encontro da ideia de políticas públicas. Então, os alunos apresentam uma feira, a escola monta uma feira, onde os alunos desse projeto, eles vão criar painéis, apresentações culturais, peças teatrais, qualquer outro meio que possa fazer com que a sociedade ao redor da escola, aquele local ao redor da escola, compreenda essas ações sociais, essas ações de sustentabilidade, e com essa compreensão talvez possam melhorar a sustentabilidade naquela região. Então, se eu pego ali uma escola específica em uma vila ou em uma área específica da cidade, e eu monto esse projeto, a ideia do projeto é justamente essa, que na apresentação aquela sociedade consiga ver aqueles pontos que têm que ser melhorados e consigam melhorar. Essa é a ideia. Claro que eu fui dando exemplos durante essa apresentação das etapas, né? Tanto da etapa 1, 2, 3 como 4. Só que ainda assim eu acho que se faz necessário a gente dar um exemplo geral, um panorama geral. Então vamos lá. Um exemplo de atividade prática seria uma oficina de desenvolvimento de projetos sustentáveis. Então os alunos podem elaborar um projeto, por exemplo, de uma horta comunitária. Foi dito antes ali. Eles pensam no pequeno grupo, discutem a viabilidade da implementação de uma horta comunitária naquela região, quais seriam os recursos necessários para a implementação dessa horta e como essa horta poderia beneficiar a escola e também a comunidade ao redor da escola. Eles pensam nisso. Pensando em cada ponto, cada aspecto desses, a gente vê a viabilidade e tenta colocar em prática. Além disso, na oficina de simulação de políticas públicas, por exemplo, também, os alunos podem criar uma proposta de campanha de conscientização sobre a redução do uso de plástico, por exemplo, discutindo a sua importância e os possíveis resultados dessa iniciativa. Então, os alunos ali pensam na oficina de políticas públicas em como reduzir o plástico nas ruas. Sacolas plásticas jogadas no parque, sacolas plásticas jogadas na rua, e como isso pode influenciar diretamente na melhora da qualidade de vida das pessoas que vivem naquela região. Isso tudo pode ser exposto ali nesse projeto, né? Nesse painel, que seria essa feira para debater com o resto das sociedades, né? Essa feira de sustentabilidade que teve ideia na etapa 4, para ser discutido com o restante da comunidade. Bom, eu espero que a ideia central desse projeto ela tenha conseguido ser passada, né? Esse projeto ele é importante, ele visa promover uma educação cidadã, conscientizando os alunos sobre a importância da sustentabilidade e do papel ativo que eles podem desempenhar nas suas comunidades. Eles aprendem a desenvolver habilidades de pesquisa, do trabalho em equipe e da comunicação, o que são também habilidades fundamentais para essa fase do jovem cidadão. Ele está em formação. Então esse projeto ele incentiva a reflexão crítica sobre as práticas sustentáveis e como isso impacta a sociedade. E também, ao mesmo tempo, ele ensina, ele incentiva o desenvolvimento de habilidades de pesquisa, como foi dito. Então é um trabalho conjunto, né? É um trabalho que eu viso uma coisa e acabo ganhando outra junto. E isso é importante. E também esse projeto, por que não falar, ele pode incentivar pessoas que não são integrantes do meio escolar a começar a pensar na sustentabilidade. E essa é a ideia daquela feira de sustentabilidade aberta ao grande público, aberta à sociedade geral. Porque as pessoas que não estão nesse meio, às vezes não conseguem pensar nesses pontos.
E o projeto ele incentiva as pessoas a virem de fora para entender a sustentabilidade e como ela pode mudar a vida deles, a vida da sociedade como um todo. Bom, eu fico aberto a qualquer questionamento, qualquer tipo de pergunta, me coloco à disposição e eu deixo aqui meu muito obrigado.